E aí, colibris, como é que vocês estão, meus queridos? Primeirão, hoje a gente vai fechar nossa apostila número 1, nosso primeiro bimestre. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que a gente estudou aí juntos no EAD. Se não compreenderam, tirem as dúvidas. Eu acho que foi muito produtivo, a gente conseguiu manter um foco, manter os módulos. E aí, no próximas aulas a gente faz uma revisão zona, até porque nós temos tempo agora, né? E qualquer dúvida que surgir também, eu quero que vocês então levantem questionamentos. Vou tentar fazer mais uma live para a gente fazer uma live de dúvida, um bate-papo. Que agora fechou o conteúdo, né? Se a gente tivesse presencial, eu ia querer passar 300 para vocês. Falei tanto, né, do filme. Mas tá bom, a gente vai se virando como dá. Seguinte, para a gente fechar nosso conteúdo, ó, a gente vai falar da arte bizantina. Roma Oriental. Lembre-se, quando a gente fala em Império Bizantino, a gente está falando de Roma Oriental, né? Porque a capital mudou de Roma para Bizâncio e depois, quando divide o Império Romano, a capital Constantinopla agora, porque quem mudou a capital foi o Constantino, essa cidade vai se tornar o epicentro do Império Oriental. E depois o Império Ocidental cai e o Império Oriental fica de pé. E aí ele vai passar a se chamar Império Bizantino. E a gente vai ver hoje as características da arte nesse império. Então vamos lá. Ó, quem puder lá, ó, hashtag História S2, foco nos estudos, marca Profeitor, marca Colégio Gênesis. Olha só a foto que eu botei pra vocês. Eu não botei a cara hoje porque tô com uma cara de mal acabado. Tô trabalhando bastante esses dias aí. Então não botei a cara. Vocês já me viram na live segundona. Vambora. Pessoal, só para lembrar aqui, vocês esclareceram as coisas, ó. Isso aqui é o Império Romano, a parte ocidental, que foi tomada pelos bárbaros. Eu dividi aí com uma linha preta para vocês, ó. E a parte oriental. Os bárbaros tentaram tomar a parte oriental, mas não conseguiram. Vocês veem que tem setinha deles aqui, ó. Mas com o tempo, o Império vai conseguir expulsar os bárbaros e eles vão ficar mais na parte ocidental, beleza? Só para vocês entenderem. Aqui está Constantinopla, ó. Vou botar em vermelho aqui, ó. Nossa cidade. Um ponto comercial. Virou a capital por isso. Então é aqui que a gente está estudando agora. Vamos lá. Bom, quando a gente fala então Império Romano do Oriente, a gente fala Império Bizantino. É a parte do Império Romano que se dividiu em 395. A capital Constantinopla foi a cidade escolhida para ser a nova capital. Ela chamava-se Bizâncio. E o apogeu dessa cidade, pessoal, vai ocorrer no governo desse cara aqui, ó, Justiniano. E a gente vai estudar o Justiniano no primeiro módulo do segundo bimestre. Tem um módulo só para falar do Império Bizantino e a gente destaca muito esse cara aí, Justiniano. O que o Justiniano fez? Ele vai conquistar alguns territórios, ele tentou retomar as partes que os bárbaros tinham tomado, mas não conseguiu. Mas ele segurou as pontas no Oriente, né? Ele não conseguiu retomar as partes ocidentais, mas ele segurou as pontas no Oriente, fez o Império ficar muito forte, e o Império Bizantino só chegou ao fim, ó, lá no final da Idade Média e início da Moderna. Inclusive é o que marca a Idade Moderna, é quando Constantinopla é tomada pelos turco-otomanos, beleza? Isso é um mosaico, a gente vai falar bastante de mosaico hoje, que é uma característica da arte bizantina, o uso de mosaicos, que é essa figura, né, cheia de quadradinhos, de pedacinhos. Ó, quem nunca fez mosaico nas aulas de arte do ensino fundamental, não é verdade? Ó, então, olha, eu fiz um mosaico para vocês, tá bom? Isso aqui é um não sei o que de mosaico. Então vamos embora. A gente fala que o Império Bizantino ele é um continuador do Império Romano, porque Roma Ocidental caiu, os bárbaros mudaram toda a estrutura. Mas o Império Bizantino ele segue, ele mantém, por exemplo, o direito romano, ele mantém características culturais, religiosas, características é, artísticas. Então o Império Bizantino, em muitos aspectos, ele é o continuador do Império Romano. Só que com o tempo ele foi criando suas próprias características e também suas peculiaridades. A arte bizantina ganhou
principalmente características próprias no governo do Justiniano, e a gente vai falar dele no início da próxima apostila, como eu já dei o spoiler no slide passado. O Império Bizantino vai ter uma mistura de elementos entre Ocidente e Oriente, porque era um império que estava no meio do caminho, né? Então, devido à geografia dessa cidade, ele vai ter aí essa característica, misturar o oriental com o ocidental. A arquitetura foi grandiosa, principalmente na construção de igrejas. O que acontece? Lá no Oriente, os cultos agrupavam os fiéis no centro da igreja. Diferente dos cultos do Ocidente, que faziam igrejas com partes para os ricos e para os pobres separadas, né? Que é uma característica. Então você bota, por exemplo, o altar aqui, aí você bota aqui, ó, tô desenhando aqui para vocês, vão vendo aí. Você bota aqui a parte central da igreja. Aí a galera que era mais pobre ficava nas laterais da igreja, aqui, ó, nas partes afastadas. É uma característica das igrejas ocidentais. Aqui não. Essa igreja, vou apagar aqui meu desenho medonho. Essa igreja, ela tinha uma outra característica. Uma característica de fazer algo circular. Então ela vai ter aí desenhos normalmente circulares. Ó, coloquei aqui, ó. Os espaços às vezes também eram octógonos, sabe o que é octógono, né? Assim, ó. Igrejas assim. E o centro ficava tipo altar. E também planos quadrados, tá? A igreja quadrada. Mas normalmente o centro da igreja aqui é onde acontecia o culto. E todas as pessoas acabavam estando no mesmo lugar, na mesma condição na hora de assistir isso. Já que eles faziam inclusive círculos na igreja, o uso de cúpula e de arcos vai ser uma marca. Eles vão fazer muitos edifícios circulares, tá? É uma marca dessa arquitetura. Eles vão fazer também aquelas abóbadas, que eu já falei para vocês, né? Cúpulas em cima das construções. Aquelas torres, os minaretes, né? Que eles construíam pontiagudas, vocês vão ver já já numa imagem. Ó, a decoração e os materiais e as construções. Tá tudo errado aqui, né? A decoração, vírgula, os materiais e as construções. Esse E é uma vírgula, tá? Eu errei aqui, ó. Vamos lá. Como eles tinham muita influência, pessoal, os materiais variavam, né? Era tijolo, pedra, revestimento em ouro. Os caras eram ricos, ostentava. Monogramas, que são aquelas letras com iniciais entrelaçadas, bonitas, né? Monograma é aquelas letras bonitas, a galera chama de lettering, hoje lettering, né? Os lettering. Tudo muito colorido, com murais desenhados, tá? A construção bizantina mais grandiosa que marca a história é a igreja de Santa Sofia, uma igreja palácio, literalmente, vocês vão ver já. E ela consolidou o César-o-papismo na época do Justiniano, que é aquele imperador, que a gente vai falar mais dele. Professor, que é isso, César-o-papismo? Tá doido? César, lembram o que significa César em romano? Desde o Império Romano, César significa rei. Papismo vem de papa. Já deu para vocês entenderem então que o líder do Oriente, ele era ao mesmo tempo rei e papa. César o Papa. Ah, Justiniano, seu poderoso. Vamos lá. Rapaz, olha aí. Vocês estão vendo no computador, vocês vão ver melhor, mas quem está vendo no celular consegue ver também a grande igreja de Santa Sofia, seus minaretes, que são essas torres, sua cúpula, seus arcos. Fantástico. Vamos fazer os arcos aqui de outra cor para aparecer. Fantástica, coisa mais linda do mundo. Vamos para outra foto? Rapaz, olha essa praça. Hoje em dia tá na Turquia, tá? Turquia. Constantinopla fica em Istambul, tá? Só para vocês. Professor, onde é isso hoje, né? Istambul, na Turquia. Coisa linda, olha só. Vários partes da igreja, né? Todas feitas com essa característica dos círculos. E a praça, bonita também. Essa foto ficou boa, não pixelou, né? Ficou com uns pixels aí muito feios, mas dá pra ver aí a vista da igreja. Tudo a Catedral de Santa Sofia. E ela por dentro.
Antes, no início, quando o Justiniano fez, demorou 6 anos para construir essa catedral. Foi um trampo feio, assim, trampo grande. Ela era toda desenhada com coisa sacra aqui, com imagem de santo. Só que eles tiraram. Quando os árabes entram, né? Os turcos, com sua influência islâmica, eles vão tirar a imagem de santo e vão fazer os arabescos, que a gente já falou, né? Que é aqueles desenhos. Se vocês derem um zoom aí, vocês vão conseguir ver. Tem vários arabescos nessas paredes. Então, tirou a arte sacra e botou arabescos. Enfim, continua fantástico, lindo demais, né? E aí mais uma para vocês dimensionarem, né, a altura dessa igreja, a iluminação que aquela cúpula cheia de janelas, de aberturas traz, é fantástico, não tem o que falar. Bom, arte dos mosaicos, a pintura e escultura. Uma marca forte que eu já falei também da arte bizantina é os mosaicos. O que são mosaicos? Pequenas peças encaixadas lado a lado. Eu até já fiz um mosaico para vocês, deixa eu fazer um mosaico outro aqui, pra vocês entenderem. Olha só, você vai colocando as pecinhas encaixadas lado a lado. Nossa, professor, como está paciente, clicando com o mouse. Era para ser um coração, fez vários riscos. Era para ser só pontinhos aí. Vocês faziam de papel crepom isso no Fundamental 2, né? Olha só. A pintura e escultura se desenvolveram até Justiniano com técnicas greco-romanas. Então, até o Justiniano, eles vão usar muito a pintura sacra com aquelas técnicas greco-romanas de mostrar o corpo, de valorizar, de mostrar a realidade. Só que depois vão vir movimentos iconoclastas. O que são movimentos iconoclastas? Destruir ícones, achar que estátua de santo, pintura, isso é menosprezar a entidade divina, né? Tentar materializar o divino. E isso é um movimento muito forte lá no Império Bizantino. Depois, quando eles são tomados pelos turcos, isso é mais forte ainda, porque os árabes já não fazem isso, né? De tentar criar a imagem de Deus, enfim, da divindade. Então, cada vez mais eles vão parar, né? Vão alterar sua forma de pintar, vão pintar não figuras humanas e vão também fazer esculturas com coisas mais abstratas, não esculturas ligadas ao ser humano principalmente. Então a escultura e a pintura depois de Justiniano, com esse movimento iconoclasta, foi deixada de lado. Entenderam aí? Qualquer coisa me perguntem. Aqui uma imagem de Jesus, uma coisa bem curiosa, que o Jesus bizantino, ele é um Jesus um pouco diferente, né, do Jesus ocidental. A imagem que eles representavam dele, ele era um Jesus moreno. Ele aqui ainda tá um pouco diferente, mas em algumas outras imagens da religião oriental, porque depois o cristianismo vai se dividir, né? Já tô dando spoiler, não era para dar esse spoiler, mas já vou falar. Vai se dividir entre igreja ortodoxa e igreja católica apostólica romana. Então Jesus lá ele era menos caucasiano, ele não era loiro e não tinha olhos azuis. E aqui uma imagem, já dá para ver aí também, né? Seria aí Maria, aqui com o menino Jesus no colo, vejam que ele é moreno, então já é uma característica um pouco diferente da imagem que os europeus deram para Jesus durante a Idade Média. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem. Tamo junto. Fechamos nosso conteúdo. Vocês são bravos demais. O que vocês vão fazer? As atividades. As atividades do final do módulo. E vai lá no EAD. Se tiver atividade lá do EAD, se tiver aula, assiste a aula. Nunca é demais, beleza? Até mais, vamos nos falando. Beijos.